O Vaticano esconde o segredo do primeiro faraó. Olá, pessoal! Hoje trago um relato que pode mudar completamente a forma como enxergamos a história antiga. Ele veio de Jonathan Keller, um arqueólogo especializado em civilizações antigas que dedicou sua vida ao estudo do Egito. O que ele descobriu recentemente desafia tudo o que conhecemos sobre os primeiros faraós e pode estar ligado a documentos mantidos em sigilo há séculos. Se você gosta desse tipo de investigação, já se inscreve no canal para não perder nada, porque essa história ainda está longe de terminar. Jonathan sempre recebeu documentos curiosos ao longo da carreira, muitos sem qualquer valor científico. Mas aquele envelope específico chamou sua atenção. Dentro dele, havia fragmentos de um manuscrito nunca catalogado antes, escritos em demótico, uma antiga forma de escrita egípcia. O texto parecia o relato de um escriba que serviu ao primeiro faraó, Menés. O estranho era que esse documento não constava em nenhum banco de dados acadêmico, e sua origem era desconhecida. O envelope sem remetente trazia apenas um carimbo de uma agência postal de Roma. Jonathan não conseguiu ignorar a sensação de que havia algo grande ali. Passou semanas analisando os fragmentos e traduzindo o que conseguia. O escriba descrevia Menés não como um simples rei, mas como alguém que possuía conhecimentos proibidos. O texto mencionava a transmissão de saberes avançados, incluindo matemática complexa, proporções geométricas perfeitas e métodos para mover pedras gigantescas com facilidade. Além disso, sugeria que os sacerdotes de Menés tinham acesso a um conhecimento que não pertencia à humanidade. Para Jonathan, isso ia muito além de um mito. Ele decidiu investigar mais a fundo e entrou em contato com colegas no Egito. Depois de insistir bastante, conseguiu uma autorização especial para acessar áreas restritas em Saqqara, uma das regiões arqueológicas mais importantes do país. Sabia que precisava ser discreto. Se estivesse certo, a descoberta poderia abalar o meio acadêmico. No aeroporto do Cairo, percebeu olhares discretos, mas não deu muita importância. Seu foco era a pesquisa. Com um guia local e um funcionário do Ministério de Antiguidades, Jonathan chegou ao sítio arqueológico. Caminhar por Saqqara em meio ao calor intenso era exaustivo, mas ele estava determinado. Em uma tumba pouco explorada, encontrou algo surpreendente. Uma parede coberta de inscrições que pareciam pertencer ao mesmo manuscrito que havia recebido anonimamente. Algumas estavam desgastadas pelo tempo, mas outras ainda eram legíveis. Os símbolos eram praticamente idênticos aos do fragmento misterioso. A parte mais intrigante do texto descrevia como os primeiros faraós aprenderam conhecimentos avançados de entidades que vieram das portas do céu. Elas teriam ensinado técnicas de engenharia impossíveis para a época e passado informações sobre geometria e arquitetura, muito antes desses conceitos existirem formalmente. Além disso, mencionava algo que Jonathan não esperava encontrar. Esses seres também instruíram os egípcios sobre estética, incentivando o uso de joias, tatuagens e maquiagens para desviar a atenção das pessoas de questões mais profundas. Enquanto copiava as inscrições para análise posterior, Jonathan começou a perceber conexões entre esses relatos e antigas lendas que mencionavam deuses instrutores. Civilizações ao redor do mundo possuíam mitos semelhantes, sempre descrevendo seres que trouxeram conhecimento proibido e moldaram a humanidade. Ele começou a se perguntar: e se isso não fosse apenas um mito? E se Menés e seus sacerdotes realmente tivessem acesso a algo que estava além da compreensão de sua época? Ao voltar para o hotel, decidiu comparar essas inscrições com documentos que havia obtido anos antes, vindos de vazamentos dos arquivos secretos do Vaticano. Nunca havia dado tanta atenção a esses arquivos, mas agora faziam sentido. Em um deles havia referências a Menés e a uma linhagem de faraós que receberam o toque divino. Além disso, mencionava que os primeiros governantes foram advertidos a não compartilhar certos conhecimentos. A ideia de que o Vaticano poderia estar escondendo algo tão antigo o incomodava.
Jonathan começou a perceber que havia algo errado. Seu computador desligava sozinho em momentos aleatórios, seus e-mails pareciam ser apagados e contatos que normalmente respondiam rápido passaram a ignorá-lo. Ele ainda tentava se convencer de que era paranoia, mas os sinais eram claros. No café perto do hotel, notou um homem que parecia observá-lo discretamente. Na recepção, uma pessoa que não parecia ser hóspede sempre estava por perto. Na manhã seguinte, retornou a Saqqara para continuar sua pesquisa. Mas ao chegar na tumba, percebeu que algo estava diferente. A parede onde estavam as inscrições havia sido coberta com uma camada nova de argamassa. Jonathan tentou esconder a frustração, mas ficou evidente que alguém queria apagar qualquer vestígio do que ele havia encontrado. Questionou o funcionário do Ministério de Antiguidades, mas recebeu apenas respostas vagas. A essa altura, não restavam dúvidas. Sua pesquisa estava incomodando alguém. Ele tentou fazer contato com outros arqueólogos, mas ninguém respondia. Seus colegas pareciam ter se afastado sem motivo aparente. Não era apenas uma descoberta histórica. Era algo que alguém não queria que viesse à tona. Naquela noite, enquanto revisava suas anotações no quarto do hotel, percebeu uma notificação estranha no celular. Seu e-mail havia sido desconectado sozinho. Tentou fazer login, mas a senha não funcionava. Tentou acessar suas anotações em um drive online, mas os arquivos estavam indisponíveis. Ele sentiu um aperto no peito. Sabia o que isso significava. Jonathan não queria se precipitar, mas era impossível ignorar os sinais. Cada tentativa de contato falhava, cada registro de sua pesquisa estava sumindo. Olhou pela janela do hotel e notou um carro estacionado na rua há horas. Não sabia se estava sendo apenas cuidadoso demais ou se realmente estavam tentando apagar sua descoberta. Ele decidiu que precisava sair do Egito o mais rápido possível. Se aquilo fosse verdade, sua vida poderia estar em risco. Guardou tudo o que conseguiu salvar em um HD externo e começou a planejar um retorno antecipado aos Estados Unidos. Mas no fundo, sabia que essa história estava longe de terminar. Jonathan sentiu que a situação fugia completamente do seu controle. Suas tentativas de divulgar a descoberta estavam sendo sistematicamente bloqueadas. E-mails que ele enviava eram excluídos minutos depois, contatos que antes o apoiavam agora ignoravam suas mensagens, e qualquer vestígio de suas pesquisas parecia desaparecer sem explicação. Ele sabia que enfrentava uma força maior, algo que ia além do meio acadêmico. A conclusão era inevitável. Ele não conseguiria levar sua descoberta a público da maneira tradicional. Sem provas concretas, sem o HD externo que sumira misteriosamente e sem aliados que pudessem corroborar sua pesquisa, Jonathan se viu encurralado. Tentando entender melhor o que poderia estar por trás dessa censura, ele voltou a analisar os documentos vazados dos arquivos secretos do Vaticano. Entre os arquivos que ainda tinha salvo, encontrou menções a um reino oculto associado aos primeiros faraós. A documentação indicava que os primeiros governantes do Egito não eram apenas reis humanos, mas descendentes diretos de um conhecimento proibido. Em um dos textos mais antigos, um relato falava de um ser que teria descido dos céus, trazendo consigo segredos sobre matemática, engenharia e espiritualidade que não pertenciam à humanidade. Esse ser foi tratado como uma divindade, e seu poder era tão grande que nenhum homem ousava questioná-lo. O Vaticano, pelo que parecia, sabia dessa história há séculos e fazia de tudo para evitar que esse conhecimento se tornasse público. Os documentos faziam referência a um nome que chamou a atenção de Jonathan: Azazel. Na tradição apócrifa, Azazel é descrito como um dos anjos caídos que ensinaram à humanidade artes proibidas, incluindo a manipulação do metal, a criação de armas e até mesmo a vaidade, incentivando o uso de adornos, maquiagem e tatuagens. O que mais impressionou Jonathan foi que o nome Azazel aparecia em inscrições egípcias, como um ser celestial que teria guiado Menés, o primeiro faraó, nos primórdios da civilização egípcia. Se os relatos fossem verdadeiros, significava que Menés não apenas recebeu instruções dessas entidades,
mas também escondeu certos conhecimentos para evitar que fossem completamente apagados ao longo da história. Quanto mais ele tentava aprofundar sua pesquisa, mais os obstáculos aumentavam. A essa altura, todos os registros que ele havia conseguido catalogar haviam desaparecido. Seus backups na nuvem estavam inacessíveis, suas cópias físicas haviam sumido, e agora até mesmo seu computador pessoal apresentava falhas inexplicáveis. Não era apenas uma coincidência. Ele estava sendo silenciado de forma sistemática. O Vaticano e outras instituições que detinham esse conhecimento há séculos sabiam exatamente como impedir que qualquer um chegasse perto demais da verdade. Sem as provas concretas que havia reunido, Jonathan percebeu que não poderia mais seguir em frente com sua pesquisa da maneira que imaginava. Sem as inscrições de Saqqara, sem os manuscritos e sem os documentos vazados que agora estavam inacessíveis, ele não tinha mais como sustentar sua descoberta no meio acadêmico. Qualquer tentativa de expor a verdade sem provas apenas faria com que sua credibilidade fosse destruída. Não havia saída. O máximo que poderia fazer era espalhar fragmentos da história de forma anônima e torcer para que alguém, no futuro, conseguisse juntar as peças novamente. Ele passou semanas criando arquivos digitais detalhando o que descobriu. Com o pouco que restava de suas anotações, escreveu sobre a conexão entre os primeiros faraós e a figura de Azazel, o anjo caído que teria trazido conhecimento proibido à humanidade. Relatou como o Vaticano possuía registros ocultos sobre essa linhagem e como esse segredo vinha sendo protegido há séculos. Sabia que, se tentasse publicar algo de forma oficial, seria rapidamente desacreditado. A única solução foi espalhar essas informações pela internet, postando em fóruns obscuros e sites de pesquisa alternativa, sempre sob pseudônimos diferentes. Mas mesmo essa tentativa revelou-se perigosa. Poucos dias depois de divulgar esses arquivos em fóruns de arqueologia independente, ele percebeu que suas postagens eram rapidamente deletadas. Algumas contas que criou foram bloqueadas sem explicação, e algumas pessoas que entraram em contato com ele sumiram sem deixar rastros. Alguém estava monitorando tudo. Ele começou a receber mensagens anônimas alertando-o para parar. Algumas vinham com ameaças diretas, outras apenas diziam que continuar com aquilo não valeria a pena. Jonathan já não tinha dúvidas. Estavam observando cada um de seus passos. Sem conseguir prosseguir com sua pesquisa, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida: abandonar tudo. Deixou de lado suas investigações, mudou de cidade e cortou contato com qualquer um que pudesse ligá-lo à sua descoberta. Vendeu seus equipamentos e passou a viver de forma discreta, sem chamar atenção. Durante anos, evitou falar sobre o assunto e sequer tocou nos poucos registros que restaram. Mas mesmo assim, nunca conseguiu se livrar da sensação de estar sendo vigiado. Os anos passaram e ele viu como seu nome desapareceu do meio acadêmico. Algumas poucas pessoas que o conheciam ainda tentavam contato, mas ele nunca respondia. Estava claro que sua carreira como arqueólogo havia sido completamente destruída. Agora era apenas um homem comum, sem provas, sem credibilidade e sem poder algum para revelar o que sabia. Era como se nunca tivesse existido. Ainda assim, vez ou outra, encontrava menções às suas descobertas em cantos obscuros da internet. Pequenos trechos do que ele escreveu continuavam circulando, sendo discutidos por pesquisadores independentes e teóricos da conspiração. Alguns acreditavam que tudo era apenas uma invenção, outros tentavam conectar as informações com documentos históricos. Mas no fundo, Jonathan sabia a verdade. Sua pesquisa havia sido real e havia algo muito maior por trás da história dos faraós que jamais seria aceito publicamente. Em um momento de fraqueza, decidiu procurar seu próprio nome na internet. Encontrou poucos rastros de sua existência como arqueólogo. Algumas publicações antigas ainda estavam disponíveis, mas não havia qualquer menção ao que descobriu. Seu trabalho tinha sido apagado completamente. Ele percebeu que nunca conseguiria vencer essa batalha. As pessoas que controlavam essas informações eram poderosas demais.
Numa madrugada qualquer, sentado diante de um computador velho em um pequeno apartamento alugado, ele se perguntou se valia a pena tentar novamente. Criar um novo perfil anônimo, espalhar o que sabia mais uma vez, tentar fazer com que a verdade não fosse completamente enterrada. Mas então percebeu que isso não importava mais. Aquelas forças que o silenciaram continuariam a agir e a verdade permaneceria oculta. O conhecimento sobre os primeiros faraós, sobre o envolvimento do Vaticano e sobre Azazel nunca viria à tona de maneira oficial. Jonathan aceitou isso. Ele havia feito o que pôde. Não era mais uma questão de provar algo. Agora, era apenas uma luta para continuar vivendo sem ser apagado por completo. Deixando o computador de lado, ele apagou a luz do apartamento e se deitou, encarando o teto escuro. Sabia que sua pesquisa nunca seria reconhecida e que nunca poderia provar nada do que encontrou. Mas também sabia que, em algum lugar, alguém um dia voltaria a juntar as peças dessa história. E se essa pessoa tivesse mais sorte do que ele, talvez a verdade ainda pudesse encontrar um caminho para ser revelada.